Graça e paz, igreja. Boa noite, que a paz e o amor do Senhor invada seu coração, sua vida hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Há uma atmosfera de adoração no ar. Amém. Devemos adorá-lo, dar a honra, toda a glória ao nosso Senhor, nosso Deus. Graças a Deus por isso, né? O Senhor tem sido bondoso conosco, tem exagerado. E é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Hoje de manhã foi gostoso demais. Deus falou conosco. Deus esteve presente. Quem esteve nessa manhã sabe disto. E o Senhor tem conversado com a gente. A nossa conferência tem como título Aliançados em Deus. E nós aprendemos ontem, nós temos que entender a nossa identidade no casamento com Deus, né? E hoje de manhã nós falamos sobre amor, respeito e confiança para solidificar o matrimônio. E agora a gente vai falar sobre santificação, transparência e fidelidade. Santificação, transparência e fidelidade. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia. Está lá no ar já, né? Ela vai colocar lá por gente. Abra a sua Bíblia. No Salmo de número 101. É um salmo bacana. E eu quero ler alguns versículos contigo. Eu quero ser bem breve, porque eu sei que tu está com fome. E vocês estão doidos para chutar a minha canela, mas não vão. Pastor Luiz, o Senhor me ama. Cuida da minha canela, pastor. Foi filéu isso aí. Pastor Luiz, o Senhor me ama. O Senhor me ama. Cuida da minha canela, pastor. É filéu ainda, tem que ser ágape. O Senhor me ama, pastor Luiz? Ama? Amém. Está amado. Não. Por favor, então, por favor. Salmo 101 é uma coisa linda, olha só que poesia. Isso aqui foi um retrato do tipo de pessoa que deveria de ser o rei de Israel. E serve para os líderes de igreja, mas eu quero parafrasear com vocês e trazer para o líder da casa, para o sacerdote da casa. Cantarei misericórdia e juízo a ti, Senhor. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei na minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá, diz o Senhor, né? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. E é tão interessante que nós, quando falamos em santificação, transparência e fidelidade, nós precisamos da graça do Senhor. Amém? Para poder vivenciar isso aqui. E quando a gente busca a palavra, quando nós nos esforçamos para buscar a palavra, e nós entendemos a palavra, os nossos olhos têm que ser puros, o nosso coração e a nossa mente também. E quando nós falamos, olha só, lá no slide, diz assim, entregue-se a Deus. Nós devemos nos entregar a Deus, nós devemos sempre estar aliançados a Deus, em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida, independentemente de onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, ou a atividade que nós estamos, ajudem, a atividade que nós estamos exercendo. Muito obrigado, é isso aí. Então, tudo aquilo que a gente exerce, independentemente de casa, fora, trabalho, empresa, fora, ou se nós estamos na nossa igreja, nós devemos servir com santidade, com transparência e com muita fidelidade sempre. E não deve ser diferente assim no nosso casamento.
não é? E quando a gente é transparente e é fiel um com o outro, e a gente abre o coração e fala e comunica, e nós temos essa liberdade de expressar no nosso casamento, no nosso matrimônio, e dormir com a nossa cabeça tranquila, e acordar com ela tranquila, né? De que a nossa mente está tranquila. A gente é bombardeado por todas as espécies de maledicência. Eu queria ver se você estava atento para poder responder isso aí. Tem uma cidade lá em Santa Catarina chamada Ilhota, sai de Itajaí, Ilhota, Gaspar, vai até Blumenau. E Ilhota é a capital da lingerie. Então está saindo de Itajaí para lá, tem fotografia de lingerie de ambos os lados. A senhora conhece, né? De ambos os lados. E não precisa comprar mais a Playboy, não há necessidade disso. Os nossos olhos, eles passam na BR, não tem como não olhar. E o homem é muito tentado no seu pensamento. O nosso coração tem que estar limpo, amém? E quando a Bíblia fala de coração, não fala desse músculo, ela fala do centro diretor de toda a atividade do ser humano, ou seja, vontade, sentimento e emoção, está aqui. Os cientistas dizem que é cérebro, né? O nosso cérebro, a nossa mente, e nós precisamos que o nosso coração esteja limpo sempre, trabalhando ele, guardando ele. E aqui nesse trecho deste salmo, diz que os nossos olhos, eu não porei, ele diz assim, eu não porei os meus olhos, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Isso aqui é Deus falando, Carlos, não é o que tu estava falando. Não porei, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Sai bem? Obrigado. Como que estão os nossos olhos? Fitado em quê? Como que nós vivemos? Olha só, entregue-se a Deus. Dá para ler bem? Ninguém leu. É isso? Não dá para ler? Dá para ler. Diga, dá para ler. Aí. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Tiago de 4, de 1 ao 3, olha só, elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês, ou seja, essa meneia dentro de nós, né? Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus, e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-los para os seus próprios prazeres. O nosso coração, ele é enganoso, a palavra do Senhor diz isso. Nós precisamos tratar ele. Nós precisamos colocar coisas boas no nosso coração. Nós precisamos trazer algo que deixa a nossa vida mais tranquila diante de Deus. Nós falamos que o nosso corpo não nos pertence, amém? Nós falamos que o nosso corpo pertence ao nosso cônjuge, mas antes disso ele pertence a Deus. Então, se o nosso corpo pertence a Deus, nós temos que prepará-lo da melhor maneira, sim ou não? Porque a gente vai se encontrar com Ele. Vamos nos encontrar com Deus. Todos aqui vamos nos encontrar com Deus, né? E para nós entrarmos com Deus e chegarmos com Ele tranquilo, e dizer, Senhor, eu te amei lá na terra, eu estou muito tranquilo aqui para te encontrar. Então a nossa conta tem que ser bem tranquila. Eu sempre tenho o pensamento, se Deus me levar daqui a 2 horas, o que eu devo fazer? E eu penso na minha mente, não, eu estou tranquilo, mas eu ainda peço, como o salmista fez, Senhor, Salmo 139, sonda o meu coração, será que tem alguma coisa má? Vê como é que está meu caminho. Falei sobre isso hoje de manhã, mas no meu pensamento, naquilo que eu tenho, na minha vivência, eu não devo nada, e assim tem que ser a nossa conduta. Eu não acho que eu vou deixar para amanhã, eu preciso perdoar alguém, mas eu vou deixar para depois, eu não consigo ainda. Eu sei o que é isso, a falta de perdão, ou a falta da gente perdoar, eu sei o que é isso, mas tu tem um desejo de querer perdoar. Eu já tive uma luta de 3 anos para perdoar uma pessoa, e
E na época, nós perdemos em torno de 2 milhões de reais, mais ou menos. Há uns 12 anos atrás. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Perdoo ou não perdoo? Tem que perdoar. E um dia eu acordei cantando aquele hino do Fernandinho, nada além do sangue, nada além do sangue. Amém? E eu acordei de madrugada e disse, eu perdoei, verdadeiramente, porque eu dizia ao Senhor, não deixa eu subir, porque eu não consegui perdoar. Senhor, não deixa, por favor, não deixa eu subir, porque eu não consegui perdoar. Perdoe, querido. A nossa lição, a gente passou, era para nós perdoarmos, né? E a gente tem que perdoar. Limpa o coração, limpa o teu coração. Teu coração tem que ser transparente. Teu coração tem que ser fiel. Teu coração tem que ser ajustado. E a santificação vem para a tua vida e nós precisamos disso. Nós precisamos olhar com olhos assim, como se fosse o Senhor. Lá em Provérbios 4,18 diz assim, mas a vereda do justo é como? A luz que vai brilhando mais e até ser dia. Essa é a nossa caminhada. Nós precisamos santificar. A nossa caminhada é assim. Eu preciso caminhar nessa sintonia com Deus. E precisamos caminhar todos os dias, precisamos melhorar um pouquinho. Amém, queridos? Deus é um Deus de reciprocidade. Transcende o nosso pensamento. E a gente vai e tal, vai. E formação acadêmica nenhuma dá essa possibilidade para a gente nos achegar a Deus. Como é que a gente adquire fé? Fé é um firme fundamento daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o meu justo virá pela... São 4 vezes na Bíblia que fala sobre isso. Fala lá em Abacuque 2,4, fala em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e fala também em Hebreus 10,38. Porque o justo virá pela fé. E é pela fé. Então eu preciso viver isso pela fé, eu preciso ser transparente, preciso ser limpo, eu preciso viver num estado de santificação, diariamente, com o meu cônjuge. Acho que criança, adolescente não tem, né? Veja só, como é que é o meu leito? No slide seguinte, fala como é que deve ser o nosso leito. Olha só, vocês conseguem ler ali? Amém? Querido, você consegue ler ali? Amém? Nervosinho ele, né? Olha só, o casamento deve ser o quê? Honrado por todos, não é só por um, é pelos dois. Olha só, o leito conjugal conservado o quê? Conservado o quê? Puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Se eu vou para o meu leito, vou com a minha esposa, e eu vou, naquele momento especial, vocês sabem qual é? Né? Vai para lá e tal, cara. Tira o bebidol, arrancar aquilo que eu falei lá na cidade de Ilhota, que a gente compra lingerie, e a gente... Irmão Vavado está aí? Pastor Vavado, por favor, o senhor está aí? Ensina-nos, por favor. Mas a nossa mente está cativa ali? Eu estou atraído pela minha esposa, ou eu estou atraído por um pensamento, ou por uma imagem que eu fui buscar? Como está meu coração? Como está minha mente? Será que eu estou fazendo sexo? Eu falei a palavra, né? Será que eu estou falando sexo com a minha esposa? Ou eu estou usando o corpo dela e fazendo sexo com outra pessoa? Será que eu não estou tendo com 4 pessoas ali, de repente eu ou ela pensando? Como está meu pensamento? O nosso matrimônio tem que estar puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. O nosso pensamento, Deus conhece. A pessoa que está conosco não sabe disso. Limpe sua mente, limpe seu coração. Pede para o Senhor, tira essa imagem de mim. Queridos, a pornografia é como uma química que entra no teu corpo e tu não consegue te limpar disso. Tu não consegue escapar disso. Tu não consegue te livrar disso. Se não for o Espírito Santo de Deus te convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Os pensamentos do Senhor são bons, agradáveis e perfeitos. Sempre. Por isso que nós temos que olhar para a nossa esposa e sentir desejo de dar um beijo, de possuí-la. Mas é só vocês dois. Teu leito, teu matrimônio tem que ser assim. Amém, querido? Faça isso. Às vezes a gente faz uns laços de alma aí complicado. Nos cursos que a gente dá para noivos, a gente faz isso. Vamos limpar isso. Amém? Vamos deixar para trás. Porque quando a gente tem relacionamento sexual com a pessoa, nós fizemos um laço de alma. E aí às vezes a gente está fazendo com outro que já fez um outro laço de alma com outra pessoa. Vocês já viram como é que é a primeira vez de um relacionamento sexual? O que verte de uma mulher quando rompe o ímen? Nós temos um pacto de sangue. É uma coisa muito séria. E a gente brincou tanto ontem, hoje de manhã, né? Mas nós devemos brincar, mas a gente tem que ser, queridos, puro. Nós temos que ser santo, nós temos que ser transparente, e nós temos que ter fidelidade em tudo. Se nós estamos falando aqui que o nosso casamento ele é pautado em Deus, que nós temos essa visão de um cordão de 3 dobras, e a gente está aliançado verdadeiramente com o Senhor nosso Deus, e nós não somos puros, nós não somos santos, e nós somos fiéis, nós não vamos adquirir aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, e de repente nós não podemos nem subir com ele, e talvez ele nem embarque na sua casa, talvez ele não consiga nem sentar na tua mesa para tomar um café contigo, porque ele sabe e ele conhece o teu pensamento. Lute contra isso, lute contra isso. De repente eu estou falando em vão aqui, de repente aqui é um povo santo, mas eu estou falando para vocês que nós somos bombardeados todos os dias. O inimigo, ele formou uma coisa especial, e ontem eu falei que a gente está a um clique do pecado, sempre. Qualquer coisa que tu abre, daqui a pouco tu abre um banco, quer abrir o banco, daqui a pouco parece um cliquezinho lá, e aí tu fica, sim ou não? É uma batalha, é uma luta dentro de ti. Vença, triunfe, e pega o bicho pela barba e diz assim, ó, acabou para ti, aqui tu não tem espaço, desgraçado, eu sou fraquinho, mas aqui tu não vai vencer, e diz, Jesus, essa é tua, vença cada vez, e tu vai vencendo, querido, vai vencendo, e tu vai caminhando, olha só, Malaquias, eu não vou falar sobre dízimo, fique tranquilo, fica nervoso aí não, tá? Malaquias 2:13, olha que trecho lindo isso aqui, é uma advertência para a gente, e aqui o povo judeu estava fazendo as coisas como eles achavam que queriam, tal, e profanando, e eles até estavam pensando, não, acho que dá para fazer aqui um divórcio, tal, e casando com mulheres estranhas, e é tão gostoso quando a gente sabe que o nosso cônjuge tem temor do Senhor, sim ou não? Minha esposa tem temor de Deus, ela sabe, tu está tranquilo, ela tem temor de Deus, ou ele tem temor de Deus. Meu marido, olha que coisa linda, meu marido tem temor de Deus, meu marido é um homem de Deus, diga, meu marido é um homem de Deus, minha mulher é uma mulher de Deus, e dentro da igreja nós não vamos nos tornar, nós já somos, e eu falei lá em Luiz Eduardo o seguinte, às vezes, nós falamos assim para as pessoas que estão de fora, chiou demais aqui, né? Mas nós falamos para as pessoas que estão de fora, olha, vai para a igreja, mas lá tem problema, viu? Lá, às vezes, não olha as dificuldades do nosso pastor, não olha da nossa pastora, não olha do líder tal e tal, querido, não deve ser assim, nós devemos falar o seguinte, vai lá porque lá tem pessoas santas, lá tem pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus, lá tem pessoas que amam a Deus, lá tem pessoas especiais, diferentes, lá tem pessoas que tu precisa, aquilo que tu estás precisando, tu vai encontrar na nossa igreja, amém? Nós temos que parar com isso de dizer que a igreja é um lugar, claro que é
um hospital, uma oficina. Nós estamos em construção, mas aqui a gente tem que ter crescimento. Eu disse para vocês, a vereda do justo, a caminhada nossa, é como o brilhar do sol, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olhamos meio-dia. Lá no sul a gente tem bem disso, a gente tem as 4 estações bem definidas lá. Inverno, outono, primavera e verão, sempre. Lá está muito frio agora. Depois vem a primavera, começa a esquentar. O verão é muito quente lá, mais quente do que aqui. Mas a gente vê o sol brilhando, vai subindo, chega lá em cima e ele aquece. A nossa vida tem que ser assim, aquecida pelo Espírito de Deus, aquecida pela graça do Senhor. Olha só, Malaquias, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 de Malaquias, olha o que fala: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E o versículo 14, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Deus é que fala, é o Espírito Santo de Deus que convence, e nós temos que dar liberdade para Ele fazer isso. Amém, querido? O teu leito, a tua casa, o teu matrimônio tem que ser santo, tem que ser transparente e tem que ser puro, tem que ter fidelidade em tudo. Esse é o papel do homem e de uma mulher de Deus, para te viver tranquilo. Olha como é gostoso, né? Eu olhar para isso e dizer assim, eu não tenho nada para esconder de ti, nada, absolutamente nada, eu não tenho nem dinheiro para esconder de ti, mas eu te louvo todinha. I love you tonight, I love you tonight, I love you. I love o seu rostinho, I love o seu sovaquinho, I love o seu buchinho, I love you tonight. I love sua carinha, I love sua orelhinha, I love you tonight. Louvado seja eu. Amém, queridos? Olha só, da boca do Filho de Deus só devem sair palavras verdadeiras. Como é difícil isso? Como é difícil isso nos dias atuais? Não leva vantagem, não tem problema, esconde ali, dá um jeito aqui e tal, passa por lá, não esconde isso aqui e tal. Qual é a conta tua, qual é a conta minha? É a nossa conta, é a nossa senha, é os nossos filhos, é as nossas dificuldades, é a nossa esperança, é o nosso amor, é a minha vida. Eu só tenho uma preocupação aqui na terra, é com ela. Amo meus filhos, mas todos eles, graças a Deus, estão amparados. No momento atual, o que eu me preocupo com a minha esposa, o que eu vou deixar, falei para o pastor Edson hoje, o que eu vou deixar para ela, o que eu tenho feito, se eu partir, do que eu fiz? Ame quem está do teu lado, quem tu escolheu. Olha que fala aqui, e não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito, porque o momento, porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, ou a mulher atual tua. Querido, o que passou, Deus te fez uma nova criatura, Ele te dá esse poder do sangue de Cristo fazer isso. Olha como ele morreu, ele morreu entre o vil e o precioso, a Bíblia diz isso. Ele disse assim, hoje tu vai comigo, não foi essa a palavra dele? Sim ou não? Mas o outro não falou nada, não foi leal. Então Deus, Ele está sempre entre o certo e o errado. Se você preferir o errado, Deus não vai poder fazer nada. Essa multiforme graça dele de deixar que você faça o que você quer, ou a liberdade que você queira, isso é tremendo. Mas Ele também te chama para a santidade, para estar com Ele, porque há um preço, há uma semente lá na frente. Então cuide da sua alma para que você possa ganhar isso. Deus é verdadeiro, Deus é verdadeiro, Deus é real, Deus é vivo, Deus é especial. Do Filho da boca de Deus
Só devem sair palavras verdadeiras, úteis e cheias de amor pelo próximo. Pastor, eu acho que eu não consigo. É difícil demais. Olha só o próximo slide. Olha o slide, olha lá, que fala. Mateus 4. Ali fala sobre a tentação do Senhor Jesus. Vocês lembram disso? E aí foi oferecido para ele várias vezes, várias coisas ali. E ele teve fome, ele teve dificuldade, ele também teve luta. Ele estava como um homem ali, cumprindo tudo aquilo que a gente queria. O cônjuge onde estiver deve ter desejo para voltar para casa. Eu morei na Bahia 1 ano sem a Ilza, no oeste baiano. Foi tão bom. 1 ano foi tão bom sozinho. Eu tinha um pacto com ela, uma aliança, não tem ruptura, olha. Então a aliança serve para quê? Está em desuso, não precisa usar. Mas eu estava lá 2.200 quilômetros longe dela, mas sabia que eu tinha um pacto com ela. Eu poderia ter me envolvido com qualquer meretriz, não tem problema. Outra cidade, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Mas, que é isso aí, Júnior? Parece uma costela, né, irmãos? Eu já estou com fome. Vai que tirar a costela do boi igual, para deixar e fazer outra vaca, né? O que eu estava falando? A aliança. Eu queria ver se tu estava atento aqui, que eu estava falando de Deus. Fica de olho em mim. Queridos, eu posso estar longe, mas eu tenho um pacto com a minha esposa. Eu sei que eu tenho um pacto com ela. Eu posso conversar com ela. Hoje está tão fácil. A gente tem vídeo. Amém? Então, se você, de repente, sei lá, por uma patologia, uma dificuldade qualquer, a tua libido, mulher é mais fácil às vezes de pedir, por tudo, né, e tal, mulher é mais frágil nos sentidos, e às vezes as feministas acham que elas querem se igualar ao homem, e aí se rebaixam demais, porque elas são muito além do homem, muito, mas muito, infinitamente em tudo. A mulher, ela é mais sensível, ela é mais fiel, apesar de hoje em dia, não sei, está difícil, né? Por isso eu falo para vocês, nós somos um povo diferente. Diga, eu sou um povo diferente. Eu sou um povo remido pelo sangue do Cordeiro. Não podemos ser igual. Nós temos que ter isso na nossa vida. Queridos, não deixe nada não vem tentação maior na tua vida do que tu possa suportar. E conversa com a tua esposa, diga, olha, eu estou com dificuldade nisso, me ajuda. E vocês dois têm que entrar em acordo de qualquer forma, numa santificação. Dentro do quarto de vocês tem que ser santo. Eu não vou estar explicando aqui para vocês o que deve ser feito, mas tu e a tua esposa devem conversar aquilo que tu precisa na tua necessidade física. Seja santo, seja transparente, seja fiel. Amém? Olha só, a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta até o amargo é doce. Aqui a gente pode parafrasear, traduzir de qualquer forma. As pessoas às vezes têm muito em casa, mas procura fora também, ele é insaciável, e aí tem que cortar a asa, e é Deus que te dá força nisso. Às vezes o cara tem vontade de mais, ou ela tem vontade de mais, ele tem vontade de menos, tem que chegar a um equilíbrio. Agora, se você sacia mesmo, não vai buscar fora. Eu estava aqui numa conferência, num congresso, e era o pastor Luciano Subirá que falou essa frase. Eu achei uma frase assim meia forte para a gente, mas ele disse assim o seguinte, olha, não importa o restaurante, o homem quer saciar sua fome. Achei forte, mas é uma verdade. Se ele estiver saciado, não vai buscar fora. Amém? Amém? Então converse, seja transparente e fale para ela. Pastor Vavado sabe disso. Craque de bola, artilheiro nato, champion. Indo para o final. Não, pastor Vavado está inteiro. Aí, pastor Vavado.
Pastor Valdo, I love you tonight. Efésios 5 para nós encerrar. E eu tenho 4 minutos só. Aqui ele vai começando assim, ó. Paulo vai falando assim, ó. O 4 vai falando da velha criatura. Nós somos novas criaturas, amém? Eu estou falando para pessoas aqui maduras do Espírito Santo de Deus. Pessoas que já foram limpas, que já foram purificadas. Eu falei hoje de manhã que Deus tem o poder de tornar uma mulher que já teve relacionamentos anteriores virgem, a partir de um pacto com Deus. Não fisicamente, mas espiritualmente. Olha só, e aí ele vai falando, olha, tu não deve fazer isso, prostituição, impureza, versículo 3, né, entre vós e tal, nem torpeza, povaíça, ele vai dizendo tudo aqui, ó, não, mas total, não de idolatria, ninguém vos engane com palavras vãs, e vai falando e tal, e ele diz o seguinte, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz e tal, né? Pelo que diz assim, no versículo 14 de Efésios 5, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha que coisa linda, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio ou ignorante ou como novato, mas como sábio. Há só pessoas sábias aqui na plateia nessa noite. E aí ele diz assim, remindo o tempo por quantos dias são maus, e são maus mesmo. Nós somos bombardeados o tempo todo para fazer o mal, né? E ele diz assim, remindo o tempo, ou seja, um verbo transitivo aí, né? De redimir ou de resgatar. Os professores sabem disso aqui, né? E ele vai falando assim, não vos embriagueis e tal, nem contenda, mas assim, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando no nosso coração, sempre dando graça, né? E ele diz uma palavra linda aqui, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do imperativo passivo presente, enchei-vos do, se nós não se encher, o mal vai se instalar, encha, aqui é o local, aqui é o local, aqui tem pastores à disposição, pastoras à disposição, pastor Luiz, pastor João, pastor Diego que está agregando aqui agora, né, e querido, trouxeram um pastor de 2 metros aí, para botar a panca aqui. Amém? Quando nós fomos para Blumenau, tinha um casal, 35 anos casados, financeiramente milionários. Nós estávamos lá na igreja e tal, e eles separados, 2 filhas, acho que estudando para medicina e tal, né? Eu acho que todo pai que tem filho que estuda para medicina é muito rico, viu, irmãos? E depois anda de Ranger, 4x4, não é qualquer um não. Aí eu... Vocês já viram que tem o carro Audi A1, A2, A3, lembram? A4, não tem? Eu tenho o A14. Há 14 anos é o mesmo. E nós tivemos a oportunidade de aconselhar aquele casal, deles abrirem o coração, de limpar o coração, estavam na igreja e tudo, resgatar o casamento, e eles estão lá. Quando você quiser abrir o coração, eu disse assim, ainda que a gente foi para Blumenau para fazer só isso, já foi suficiente. Um presente que Deus deu para nós. Não tem preço isso. Amém. Vamos nos colocar de pé. Eu tenho 1 minuto para orar para vocês. Pastor Diego disse, pastor Carlos, se o senhor passar das 8, eu chuto a sua canela. E eu olhei assim, né, para o pastor Diego. Sim, senhor. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso. Haja luz sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nosso matrimônio, ou sobre a nossa família, Senhor. Ajuda-nos a ser santos, Pai.
Shalom, shalom, shalom. Quem tem de mim, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Derrama do teu amor, do teu bálsamo sobre nossas vidas, Senhor. Que teu sangue seja derramado no nosso leito, no nosso patrimônio, Senhor. Limpa nosso coração, nossa mente. Traga-nos, Senhor Deus, águas tranquilas, Senhor. A transparência, a fidelidade, a santificação. Entregamos, Senhor Deus, nosso casamento diante da tua presença. Entregamos nossa vida diante da tua presença. Oh, entregamos nossos filhos, Senhor, consagramos todos os nossos utensílios. Conte conosco, consagramos nossas vidas, Senhor, diante de Ti. Conte conosco, Senhor, conte conosco, Senhor. Conte conosco, Senhor. Conte conosco. Conte conosco, Senhor. Conte conosco, Senhor. Fale, meu irmão, diga para Deus, conte comigo, Senhor. Fala, eu quero ser santo, Pai. Eu quero ser puro, Senhor. Eu quero ser fiel em todas as coisas, Senhor. Me ajuda porque é difícil. Diga, Espírito Santo, me ajuda. Fale com Deus agora, peça para Ele, peça para Ele, peça para Ele. Fale com Ele, fale com Ele. Abrace essa joia que está do teu lado aí. Essa joia rara, essa coisa linda que está do teu lado. Não tem coisa mais linda do que teu marido, não tem. Não tem coisa mais linda do que tua esposa, não existe. As outras até têm uma beleza, uma formosura, até encanta os olhos, mas a doçura do coração, essa sim é que vale a pena. Queridos, a vontade era de ficar a noite toda aqui. Aproveite isso, leve isso para casa. Amém. Amém. Eu quero dizer que eu amo vocês, que eu sou apaixonado por vocês.